Pois é, para surpresa de 0 pessoas, a Globo processou o Atlético Paranaense e a Live Mode pelo jogo que o Atlético transmitiu na semana passada diante do Grêmio, partida que ele era mandante, e ele acredita que tem o direito de fazer isso porque durante a medida provisória 984 ele vendeu esses direitos do seu pay-per-view próprio à Live Mode. Então ele entende nesse momento que o contrato é perfeito. Ele foi assinado diante de uma situação, de uma lei em vigor, que era a lei da MP 984 à época, e que com isso ele tem um contrato que não pode ser rescindido, uma vez que essa lei caducou no Congresso, ou seja, ela deixou de valer, ela não passou e agora volta à legislação antiga, que é a Lei Pelé. Muita gente ficou confusa com o meu comentário no meio de semana do Pocket News, no qual ali eu falei um pouco que eu não concordava com a postura do Atlético Paranaense, e a decisão da Globo, na verdade, o argumento da Globo para a justiça vai muito na linha do que eu falei. Eu não citei, obviamente, má fé, né, porque eu não sou advogado, mas eu falei que não compactuava com 2 pesos e 2 medidas. E é exatamente o meu argumento utilizado naquele vídeo. Óbvio, a Globo não deve ter visto meu vídeo, não tem absolutamente nenhuma relação. Mas eles têm o mesmo entendimento que eu tive naquele vídeo, e isso está no processo. E eu explico para vocês por que a Globo acusa o Atlético Paranaense de má fé. Dessa vez eu vou falar com mais calma para quem não entendeu naquele vídeo, me aprofundar melhor no assunto. Então sente-se aí, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho para não perder nada, que lá vem história. Bom, vamos explicar parte por parte. O Atlético Paranaense é o único entre os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que não fechou o pay-per-view com o Premier, que pertence à Globo. Sendo assim, ele é o único time fora. Por que o Atlético Paranaense não fechou esse pay-per-view? E não é nem para esse Campeonato Brasileiro. Isso vem desde 2019. Porque a Globo ofereceu muito pouco. O Atlético percebeu que se ele recusasse esse valor, ele conseguiria crescer as suas receitas de outras formas. E fez isso de maneira bastante inteligente em 2019. Porque o que aconteceu? Como ano passado a legislação dizia, e era concedida ali pela Lei Pelé, dizia que você precisa da anuência de 2 clubes sempre para transmitir uma partida. Então a Globo não poderia transmitir os jogos do Atlético Paranaense no pay-per-view, nenhum jogo, porque obviamente ela sempre, mesmo quando o Atlético fosse visitante, ela precisaria da anuência do clube paranaense. Então o Atlético saiu do pay-per-view. O Atlético saindo do pay-per-view, existiram muitos jogos que poderiam dar apagões. Só que a Globo tinha uma carta na manga. Já que a Globo não tinha o Atlético Paranaense na TV fechada, porque o Atlético Paranaense na TV fechada fechou um contrato com a Turner, a Globo utilizava-se muito do contrato que ela tinha na época com o Atlético Paranaense, que era de TV aberta. Ou seja, para ela não perder o jogo do Corinthians, porque assim, como ela não podia transmitir o Corinthians Atlético no pay-per-view nem na TV fechada, a única alternativa para não perder o jogo do Corinthians, ou o jogo do Flamengo contra o Atlético, o jogo do Palmeiras contra o Atlético, e os jogos mais importantes para a Globo contra o Atlético, era transmitir na TV aberta. Isso gerou muitos jogos do Atlético Paranaense em 2019 na TV aberta do Campeonato Brasileiro. Em 2019 mudou como os direitos de transmissão de TV aberta são repassados. Agora funciona da seguinte maneira: 40-30-30. 40% é repassado de maneira igualitária para todos os clubes, exatamente o mesmo valor. Do primeiro ao último, não interessa, isso inclusive antes de se dar a classificação. Os outros 30% de todo o valor que a Globo repassa de TV para os clubes é justamente a questão da posição no campeonato. Ou seja, se você ficou em primeiro, você ganha mais que todo mundo, se você ficou em último, você ganha menos que todo mundo. Simples assim. Inclusive em 2019, esse valor era apenas distribuído do primeiro ao 16º colocado, os rebaixados não ganhavam. Foi a primeira vez que isso aconteceu aqui no Brasil, por isso que a gente fala que foi o pior ano para o Cruzeiro cair, porque ele não pegou nem essa fatia da Globo caindo para a 2ª divisão. Isso pode ser corrigido para o ano que vem, tá? Para esse ano está em debate ainda, pode ser que esse ano os rebaixados também peguem parte desse bolo, os clubes são a favor disso. Mas esse é um parênteses. E a outra parcela que é dividida desses 40-30-30 é o número de jogos que o seu time aparece justamente onde? Na TV aberta. Ou seja, com
Sem o Atlético Paranaense no pay-per-view, a Globo foi obrigada a passar o Atlético Paranaense na TV aberta para não perder vários jogos de times que para ela são importantes. Muitas vezes isso gerou uma questão que foi o Atlético Paranaense em 2019 foi o time que mais apareceu na TV aberta no Brasil. Com isso, se você somar todas as receitas com relação à posição no campeonato, com relação ao número de jogos, com relação à parte igualitária, em 2019 nenhum time arrecadou mais com TV aberta do que o Atlético Paranaense. Repare, não estou falando de TV fechada, que é esse contrato com a Turner e com o Sport TV, tampouco de pay-per-view, que nesse caso quem fatura mais no Brasil é o Flamengo e em seguida do Corinthians, o Palmeiras ano passado bateu em terceiro lugar. Não são esses contratos, estou falando apenas do contrato de televisão aberta. Certo? Então, convenhamos, a estratégia do Atlético Paranaense e do seu presidente, Mário Celso Petralha, ano passado, em 2019, foi muito boa, porque aqueles 5 milhões que foi oferecido para o Atlético Paranaense fechar pay-per-view, ele recuperou muito mais e ainda lucrou absurdos, passando muito mais na TV aberta. Cada jogo em TV aberta rende mais ou menos R$1,5 milhão para cada clube. Então, o Atlético teve lá, cara, suas 19, se eu não me engano, partidas transmitidas na TV aberta, pouco menos do que isso talvez, faz a conta aí do quanto o Atlético Paranaense lucrou muito mais do que lucraria se tivesse fechado o pay-per-view. Então, ano passado a estratégia foi perfeita para o time do Paraná, o time de Curitiba. Bom, aí veio 2020. 2020 a estratégia se repetiria. O Atlético, por que ele vai fechar pay-per-view com a Globo se ele adotou uma estratégia tão inteligente em 2019 que deu tão certo? Um time que está ganhando não se mexe. Mas aí veio uma questão da legislação brasileira que mudou toda essa figura, que foi a MP 984, que foi ali feito um lobby através da diretoria do Flamengo e assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa MP, como toda medida provisória, tinha validade de 60 dias, renovável por mais 60 dias. Durante essa somatória, esses 120 dias, ela teria que ser votada no Congresso, mas poderia também não ser, e então caducar, deixar de existir. E naquele momento que ela foi assinada, absolutamente ninguém sabia o que iria acontecer. Muita gente era a favor, muita gente era contra, a gente chegou a fazer um documentário aqui a respeito da MP, explicando os prós e contras da MP, como que os direitos de transmissão funcionam na Europa, se a gente de fato daria um passo para frente, a gente daria um passo para trás. Enfim, foi muito debate que se teve no Brasil, vocês vão se lembrar a respeito da MP. O Atlético Paranaense ele quis se aproveitar dessa MP. O que ele pensou? Ele falou, bom, não basta mais eu ter mais jogos na TV aberta da Globo, agora eu quero lucrar com esse pay-per-view, porque como eu não vendi o meu pay-per-view com a Globo, teoricamente ele é meu. Então, se ele é meu, eu posso transmitir os jogos num pay-per-view que eu posso criar, cobrando o meu torcedor a pagar, e o sócio não paga, mas aí ele vira sócio. Inclusive posso fazer um pacote para o torcedor visitante, de repente Atlético Paranaense e Corinthians na arena vai ter muitos corintianos, ou Atlético e Flamengo vai ter muitos flamenguistas querendo pagar 20, 30 conto para assistir essa transmissão de excelente qualidade que eu posso fazer num pay-per-view meu, eu vou ganhar muito mais dinheiro ainda. Ou seja, o Atlético cresceu os olhos para a MP 984, tanto que foi um dos principais clubes que apoiaram a medida sancionada ali pelo presidente da República. Certo? Então o que aconteceu? O Atlético criou esse canal, que inicialmente chamava Furacão Play, e começou a acenar com transmissões de pay-per-view nesse canal quando mandante, porque a MP 984, para quem não sabe, ela dava anuência para apenas o time mandante, fazendo o que ele quisesse com o jogo. Não precisava mais da anuência do time visitante. Então o Atlético foi lá e criou seu pay-per-view próprio, em parceria com a Live Mode, para fazer essa estratégia e então passar a ganhar mais dinheiro. A Globo, naquele primeiro momento, não concordou porque entendia que tinha um contrato de exclusividade com os outros times. Ela entendia que ela tinha assinado com os outros times antes da MP estar em vigor. Portanto, se configurava contratos perfeitos, ou seja, a lei não poderia mudar contratos assinados previamente lá atrás. Era isso que a Globo pensava inicialmente. Então o que aconteceu? A Globo foi para a justiça contra o Atlético Paranaense. Inicialmente o Atlético Paranaense ficou proibido de passar os seus jogos no pay-per-view próprio. E próximo da MP caducar, próximo dela acabar o prazo dela ali,
O Atlético conseguiu vencer a Globo e então passou a exibir os jogos do seu time quando mandantes no seu pay-per-view próprio. Mas aí aconteceu o fenômeno da MP caducar, perder a validade. Quando isso acontece, a legislação automaticamente, que era a mais forte antes, volta a valer. Então a Lei Pelé, que regia essa questão do direito de transmissão e dizia que agora você precisa da anuência dos dois clubes, seja mandante ou visitante, ela voltou a valer. A MP morreu, sumiu, desapareceu. E o que aconteceu? Para surpresa de todo mundo, no último final de semana, já com a MP fora, o Atlético Paranaense transmite o jogo diante do Grêmio, cobrando do seu torcedor num pay-per-view próprio. E o Grêmio informou para a reportagem do UOL que não conversou com absolutamente ninguém da Live Mode, que é a empresa que transmite, é como se fosse a Globo do Atlético Paranaense, não conversou, então eles não tinham a anuência. E aí o Atlético Paranaense, o que ele alega? Dessa vez é ele que alega que ele fechou um contrato perfeito durante uma legislação que estava em vigor. Portanto, esses são os dois pesos e duas medidas. Quando interessava ao Atlético, ele dizia que a lei era mais importante lá quando ele queria transmitir durante a MP 984 os jogos. Ele falava, olha, essa lei sobrepõe os contratos de exclusividade que a Globo assinou com os outros clubes, portanto eu posso passar. E ganhou na justiça. A MP acabou, deixou de valer. Ele argumenta que fechou um contrato perfeito durante a MP. Ou seja, para o Atlético Paranaense, a lei é mais forte que o contrato quando beneficia ele. Agora que a lei é mais forte que o contrato porque voltou a ser legislação antiga, e ele teoricamente não poderia passar esse jogo, ele muda completamente a sua versão e passa a defender que agora o contrato é mais forte que a lei. Então são absolutamente dois pesos e duas medidas. Baseado em tudo isso, a Globo acusa o Atlético Paranaense de má fé na negociação e inclusive cobra uma indenização de 2 milhões de reais. Fora isso, é mais uma rusga entre as partes. E aí é muito importante ressaltar, por conta das rusgas que surgiram através desse pay-per-view próprio em 2020, um fenômeno diferente do que aconteceu em 2019 se deu cria aqui em 2020. Porque o Atlético, que era o time que mais passava na TV aberta em 2019, automaticamente passou a ser o time que menos passa em 2020. Por quê? Porque a Globo retaliou o Atlético Paranaense. É uma coisa ética, maravilhosa, que você pode defender? Cara, eu não acho. Mas, diante de um monopólio, que a gente combate, a gente não defende, diante de um monopólio, ela pode fazer isso, ela tem o poder de fazer isso. Se é ético ou não, essa é uma outra questão. Mas ela tem o poder de fazer isso. E o Atlético sabia. Portanto, era uma batalha perdida. Era uma briga perdida você mexer com a emissora que tem o contrato com os outros 19 times. Era uma briga muito difícil para o Atlético Paranaense. Então, nesse ano, ele foi retaliado, ele mal passou na TV aberta. Isso significa que ele, além de não ganhar o pay-per-view da Globo, ele vai ganhar muito menos o contrato final, porque a parte que lhe convém com relação ao número de jogos de TV aberta vai ser muito baixa, ou seja, a receita do Atlético Paranaense vai diminuir demais. Ele apostou fortemente nessa questão do pay-per-view próprio. Por isso que está brigando com isso agora desesperadamente, porque é uma maneira de fazer dinheiro, de fazer dinheiro ali, porque ele perdeu o pay-per-view da Globo e perdeu a TV aberta por conta de uma estratégia ruim. Então agora ele tenta desesperado fazer vingar o seu pay-per-view próprio, mas o que eu creio que isso a justiça vai barrar. E não só barrar, como deve dar aí o ganho de causa para a Globo, que ele vai ter que indenizar a Globo, e ainda vai continuar retaliado, porque você acha que a Globo, digamos, amanhã ela ganha na justiça do Atlético, ela vai começar a passar os jogos normalmente do Atlético na TV aberta? Óbvio que a Globo não vai esquecer isso. Então foi uma derrota em todas as esferas para o Atlético Paranaense devido a uma estratégia muito mal sucedida. A mesma estratégia que foi ótima ano passado, esse ano, a partir do olho grande que cresceu o Atlético por conta da MP, se transformou na pior estratégia de todos os 20 clubes da Série A. E aí, uma vez que a gente critica o presidente do clube justamente por isso, ele mesmo que a gente elogiou ano passado, muitos da milícia atleticana na internet, né, porque o pessoal fala de milícia flamenguista na internet, não sei o quê, mas existe também a do Atlético Paranaense que defende esse cidadão acima de tudo. Ele é incriticável para muitos torcedores do Atlético Paranaense, os caras ficam bravos, vou desinscrever do canal, você não sabe o que está falando, etc e tal.
E aí eu preciso falar disso, também citei esse ponto no Pocket News essa semana, que a semana passada, ou retrasada, tem pouco tempo, o próprio presidente reclamou dos torcedores que criticaram ele. Ele acha o mesmo sentimento que alguns torcedores do Atlético Paranaense têm, que não pode se criticar ele, o próprio Petralha tem. Ofendeu os torcedores, disse que se não fosse ele o Atlético seria um time de bairro e que eles deveriam ser agradecidos eternamente. Ou seja, esse é o caráter do cara que está à frente de um clube. Ele se coloca como maior do que um clube que tem uma lindíssima história. Então não posso aceitar uma coisa dessa, não posso elogiar, e a gente tem que criticar. E criticar o Petralha por esse episódio não significa apagar as coisas positivas que ele fez. As pessoas simplesmente são incapazes de entender que uma crítica não é dizer, colocar o cara na forca e dizer esse cara não merece, esse cara é um lixo, nada disso. A vida é feita de acertos e erros. Eu vou errar, já errei na minha vida, já acertei. Pô, isso mereço ser criticado quando errar, mereço ser elogiado quando acerto. Qual o problema disso? Absolutamente nenhum. Mas existem algumas entidades no Brasil, e o Petralha está numa delas, que são incriticáveis, que ficam loucos da vida quando são criticados por alguma coisa. E é isso que está acontecendo nesse momento. Eu acho que deu para entender, acho que ficou claro porque a Globo acusa o Atlético Paranaense de má fé e ficou claro mais ou menos ali o que eu defendo nessa história. Qualquer dúvida manda aí nos comentários, deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se é novo aqui, a gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.